Saudações rubro-negras à grande nação espartana. Ontem, pela 5ª rodada do Brasileirão, na Neoquímica Arena, o Sport perdeu mais uma partida, dessa vez para o Corinthians por 2-1 de virada. Os gols foram marcados por Sérgio Oliveira, pelo Sport, aos 44 do primeiro tempo, e Memphis Depay, pelo Corinthians, em menos de 1 minuto do segundo tempo e aos 16 do segundo tempo. Na coletiva pós-jogo, o técnico Pepa explica titulares do Sport em derrota para o Corinthians. Pura e simplesmente opção. A ausência de capitão Lucas Lima foi principal ponto de reclamação da torcida nas redes sociais. Fique agora com a coletiva do técnico Pepa logo após. Veja a nossa análise da partida. Roda a vinheta. Pepa, aqui ó, Gustavo Righetti, eu queria saber de você, o Sport veio muito desconcentrado na segunda etapa, eu queria saber o papo que teve no intervalo e também no final da partida com os jogadores, e a segunda é o Lucas Lima, né? O Barleta começou hoje, o Barleta e o Carlos Alberto, eu queria saber a sua escolha de deixar o Lucas Lima no banco. Obrigado. Boa noite a todos. Não, a escolha tem a ver com opções, tem a ver com entrarmos mais verticais, com dois alas mais incisivos e por uma questão de estratégica também de jogarmos há pouco tempo atrás, há 2 dias atrás, um jogo à noite, na quarta-feira, 3 dias, e termos mais espaço para o Lucas procurar de fora para dentro na segunda parte, como assim o fez, e muito bem. Portanto, pura e simplesmente opção. Em relação à desconcentração que falou, é futebol, infelizmente é futebol. Vínhamos de um primeiro tempo onde tivemos 20 minutos muito maus da nossa parte, e quando eu digo muito maus é as oportunidades constantes que o Corinthians estava a ter, com aquela qualidade que tem na frente, o Romero, o Depay e o Yuri Alberto. A verdade é que se fosse o Corinthians a criar essas oportunidades desde trás, nós sentíamos que não estávamos a conseguir bloquear, alguma coisa estava a correr mal, mas foram erros nossos, foram perdas de bolas nossas, e nós não podemos conceder tanta bola perdida na nossa fase de construção contra uma equipa contra o Corinthians, que vinha de 2 derrotas, a jogar em casa, a querer entrar com tudo, e acabamos por ser nós a dar alguns brindes nessa fase inicial. Felizmente não sofremos gol, acalmamos, fomos nós depois, estabilizamos entretanto na primeira parte e conseguimos depois crescer. No segundo período, é como disse, a desconcentração, não se trata só de desconcentração, às vezes vão os dois à bola, querer ir com tudo à bola, a bola acabou por sobrar para o jogador do Corinthians, escorregamos na área, e a verdade é que mal entramos no segundo tempo sofremos um gol. A partir daí foi um jogo disputado, acredito que tentamos de tudo, portanto não nos rendemos, tentamos jogar, jogamos, tivemos oportunidades para fazer golo, o Corinthians também teve, tanto é que fez o 2-1. Agora acredito que podíamos ter conseguido aqui outro resultado, apesar de reconhecer que o resultado acabou por ser justo, principalmente pelas muitas oportunidades que o Corinthians teve naquela fase dos 5 aos 25 minutos, onde nós estávamos a perder muitas bolas na fase de construção. Pedro, boa noite. Pedro, boa noite. Hoje você contou com a volta dos seus 2 atacantes, o Arthur Souza e o Gonçalo Paciência. Agora sim. Boa noite, Pepa. Pedro Augusto, Rádio Dimensão Esportiva. Hoje você contou com a volta dos seus 2 atacantes, tanto o Arthur Souza quanto o Gonçalo Paciência, e você preferiu entrar como Arthur como titular. Eu gostaria de entender qual foi o motivo da sua preferência para a escalação inicial e quais são as diferenças que você vê entre eles. Não, o Gonçalo teve parado muito tempo. O Gonçalo tem 2 treinos connosco, teve o trabalho de transição com o departamento médico, portanto nunca poderia fazer mais do 45 minutos a 30, e as características são diferentes. O Gonçalo é um jogador mais de apoio, consegue segurar mais a bola, mais de área, e o Arthur é um jogador mais vertical, e sentimos também essa falta. Portanto, ou servir melhor o Arthur, mas acabamos de conseguir servir bem o Barleta e o Carlos Alberto no primeiro tempo, conseguiu-nos levar a equipa para a frente, e o Gonçalo depois, quando entrou, conseguiu suster ali algumas bolas, porque também estávamos a precisar disso. Boa noite, Pepa. Boa noite. Bárbara Sorans, da Web Rádio. O Sport teve momentos competitivos na partida, onde foi marcado o gol, mas novamente faltou a objetividade na maioria das finalizações e tomadas de decisões. O que está faltando para transformar o volume de jogo criado em resultados concretos para o restante da temporada? Eu penso que temos que nos agarrar mais, isto só analisando depois com calma. Acima de tudo, como é que sofremos os 2 golos. Isso é a nossa análise principal, porque em termos de volume
tirando aqueles erros que não podem acontecer num campo como este, nem aqui nem lá nenhum, dos 5 aos 25 minutos, nós não podemos dar brindes. Tirando esse período aí de 15, 20 minutos, a equipa criou, teve oportunidades, teve uma bola no poste, teve uma bola tirada em cima da linha, teve situações que podíamos ter dado ao lado, ou seja, não me preocupa a situação com bola no último terço ou no meio campo ofensivo. Agora, não nos podemos pôr a jeito em perdas de bola na fase de construção e defensivamente não podemos sofrer da forma como sofremos. Portanto, dá uma moral extra, dá uma motivação extra para quem entra a perder no intervalo e mal chega faz gol. Algo que nós também reconhecíamos que fomos felizes também no primeiro tempo, porque naqueles primeiros 15, 20 minutos o Corinthians nos merecia ter marcado um gol, por demérito nosso. Nós estabilizamos, tivemos uma bola no poste, tivemos um remate perigoso do Sérgio, fizemos o gol, ou seja, fomos crescendo ao longo do jogo e acabamos por dar um tiro no pé da forma como entramos na segunda parte e depois as coisas, pronto, acabaram por ficar equilibradas. O Corinthians conseguiu fazer o segundo gol e nós fomos atrás e não conseguimos o segundo. Boa noite, Pepa. Luiz Fernando, da Web Rádio JJ TV Esportes. Você acredita que para equipes recém-promovidas para a Série A do Campeonato Brasileiro, como foi Cruzeiro treinado por você em 2023, esse Sport em 2025, é preciso mais tempo para que o trabalho possa ter resultado? Muito obrigado. Sabe que o tempo é preciso em tudo. Agora nós sentimos, e não vou falar em justiça ou não daquilo que merecíamos ou não, nós sentimos já merecíamos mais pontos, mas a verdade é que não os temos. Agora, independentemente de alguns erros que cometemos hoje, nós voltamos a competir como competimos nas 3 primeiras jornadas. Não nos deu nada, deu-nos um ponto contra o São Paulo, mas hoje voltamos a competir, uma equipa compacta, uma equipa organizada. Os erros individuais vão acontecer sempre quando estamos numa balança com jogadores também de um grande nível do outro lado. E quando entra em duelos individuais acabamos por perder alguns, ganhar outros, acabamos por perder essencialmente onde não os podíamos perder, que é no nosso meio campo defensivo. Agora concordo com tudo isso, é preciso tempo para tudo, mas o tempo vai andando e os pontos vão fugindo. Portanto, essencialmente é não entrarmos hoje, não senti a equipa ansiosa, não senti a equipa nervosa, não senti a equipa afobada, tirando, aí está, vou voltar a ser repetitivo, aqueles tais 15 minutos onde nós não soubemos lidar com aquela pressão forte, com a torcida, Corinthians em casa, e nós aí deveríamos ter sido mais cautelosos, mais frios e tolerância zero no nosso meio campo defensivo. Não aconteceu, tanto é que acabou por intranquilizar um pouco a nossa equipa e galvanizar a equipa do Corinthians. A partir dos 20-25 estabilizamos e começamos a chegar no meio campo defensivo do Corinthians e aí a equipa ficou muito mais confortável. Boa noite. Olá, boa noite, Pepa. Boa noite. São 2 perguntas em uma. Primeiro, você falou sobre preocupação. O Sport até então não venceu na Série A. Eu queria saber se esse cenário de alguma forma te preocupa. E puxando até defensivamente, você falou um pouco desses primeiros, até os 25 minutos mais ou menos da primeira etapa. E também pensando no próximo desafio do Sport, que é contra o Fortaleza. Um adversário que você já conhece, que tende a ser também impulsivo jogando na Ilha do Retiro. Bem, sobre o próximo mais uma vez, é apelar à nossa torcida que nos ajude, que nos empurre, que nos apoie e vamos com tudo para a primeira vitória no campeonato em casa, na Ilha, contra o Fortaleza. Em relação à primeira pergunta que fez foi de... Preocupação quanto a essa não só essa partida do Sport, mas esse momento. Até então não venceu na Série A. Sim, preocupação normal, claro que temos de estar preocupados. Se estivéssemos com muitos pontos e a jogar mal também ficava preocupado, mas se calhar não me faziam essa pergunta. Agora é normal, quando temos um ponto com uma fase destas, é muito pouco, é preocupante, mas não fizemos um jogo como fizemos, por exemplo, na primeira parte contra o Red Bull. A equipa competiu, a equipa não teve receio do Corinthians, a equipa fez tudo para conseguir a vitória, não conseguimos. E o que me preocupa sinceramente é os pontos, mas não podemos passar essa ansiedade para cima dos jogadores nem para ninguém. Como foi falado há pouco tempo, ainda agora na questão anterior, há muito campeonato pela frente, não podemos entrar em desespero, porque o desespero vai-te inibir de jogar, vai-te inibir de ter bola, vais cometer mais erros, vais ter receio de jogar, e nós não podemos ter receio de jogar. Temos de ter qualidade, personalidade, jogar, não olhar para a classificação e sermos iguais a nós próprios como fomos hoje, porque há situações de erros que acontecem que não é tanto o coletivo, são situações que acontecem no próprio jogo, da mesma forma que lembro-me do goleiro, por exemplo, adversário,
um erro, por pouco que o Du não roubava a bola e fazia gol, e isso é o quê? São erros individuais, são coisas que acontecem no jogo. Nós tivemos uma dessas contra o Palmeiras também em casa, ou seja, são esses erros, pequeninos erros, que nós temos que minimizar ao máximo numa competição como esta, com um nível de jogadores tão grande e tão qualificados como esta Série A é, minimizarmos os erros ao máximo e continuarmos muito unidos no coletivo, porque é o coletivo que nos vai dar pontos e vitórias. O Sport levou mais uma pancada no Brasileirão. O time pernambucano perdeu de virada para o Corinthians por 2-1 neste sábado, dia 19, na Neoquímica Arena, pela 5ª rodada. O Leão até saiu na frente com gol de Sérgio Oliveira, mas o holandês Memphis Depay virou o jogo com 2 gols e garantiu a vitória do Timão. A derrota só aumenta a crise no Sport. O time continua na lanterna, com apenas 1 ponto em 5 jogos. São 4 derrotas seguidas no Brasileirão e 7 jogos sem vencer no geral. A pressão no técnico Pepa está cada vez maior. O próximo desafio do Leão é contra o Fortaleza, no sábado, dia 26, na Ilha do Retiro. Já o Corinthians, com 7 pontos, encara o Flamengo no domingo, dia 27, no Maracanã. O Sport segurou, mas não evitou a virada. Pepa surpreendeu na escalação, deixando Lucas Lima no banco e colocando Sérgio Oliveira no meio-campo. Já o Corinthians, ainda sem técnico titular, manteve a base com Depay, Yuri Alberto e Romero no ataque. O começo foi dominado pelo Timão, que criou várias chances. Depay e Carrillo pressionaram e o Sport se segurou como pôde. Kaique França fez boas defesas e o Corinthians desperdiçou oportunidades. Quando o Sport finalmente chegou, abriu o placar aos 44 minutos. Sérgio Oliveira completou um cruzamento e fez 1-0, mas a alegria durou pouco. No começo do segundo tempo, Depay aproveitou um escorregão da zaga e empatou. Depois, aos 16 minutos, ele marcou de novo, com a bola desviando em João Silva. 2-1 Corinthians. O Sport tentou reagir, mas o time estava sem criatividade. Paciência, que entrou no lugar de Arthur Souza, até teve chance, mas a defesa alvinegra segurou. Fim de jogo. Mais uma derrota para o Leão. O Corinthians entrou em campo com Matheus Donelli, Léo Maná, Félix Torres, Gustavo Henrique, Angileri, Ranielli, depois Rian, Breno Bidon, depois Maicon, Carrillo, depois Alex Santana, Romero, depois Dieguinho, Depay, Yuri Alberto, técnico, Orlando Ribeiro, interino. Já o Sport entrou em campo com Kaique França, Hereda, João Silva, Lucas Cunha, Chico, Rivera, depois Zé Lucas, Duqueiroz, Sérgio Oliveira, depois Ortiz, Barleta, depois Lucas Lima, Carlos Alberto, depois Leni Lobato, Arthur Souza, depois Paciência. Técnico, Pepa. O local da partida foi a Neoquímica Arena em São Paulo. O público foi de 43.996. Cartões amarelos: Breno Bidon, Félix Torres, Matheus Donelli, do Corinthians, Kaique França, Rivera, do Sport. O Sport continua em crise e o Corinthians aproveitou as falhas para virar. Agora, o Leão precisa reagir rápido se quiser sair da zona de rebaixamento. Então, torcedor, o que você acha? O Sport vai conseguir melhorar o seu desempenho e sair da zona da degola na próxima rodada? Deixe sua opinião nos comentários, ela é muito importante para nós. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com todos os apaixonados pelo esporte. Eu sou Alexandro e essa foi mais uma análise da partida do Leão, na 5ª rodada do Brasileirão. Um abração e até o próximo vídeo. Pelo Sport Tudo!